sou a professora Camila. Vou lecionar a disciplina de Ciências para o primeiro ano do Colégio Emaús. Sigam as orientações na hora de assistir sua videoaula. Separe um lugar tranquilo da casa de vocês, de preferência com mesa para vocês colocarem os materiais, tá bom? Já deixo tudo organizado que a nossa aula já vai começar. A nossa disciplina é a disciplina de Ciências. E antes de nós fazermos aqui a nossa chamada do dia, vamos fazer a nossa oração? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada por mais um dia, pela nossa aula, pelas nossas vidas. Fique conosco, Senhor. Abençoe também a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Terminamos a oração e agora eu vou fazer a chamada. Então, vocês vão responder presente aí, tá? Vou começar. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Todos responderam a chamada em casa? Está tudo bem por aí? Eu espero que sim, que todos estejam bem. Então agora, turminha, nós vamos dar sequência à nossa aula. E hoje é dia de revisão. Então nós vamos relembrar tudo que nós aprendemos até aqui, para que vocês façam aí uma prova bem tranquilo, bem bacana, tá bom? Então, vamos começar com a nossa revisão. Então, primeiro, nós vamos relembrar sobre os materiais da natureza. Então, observe aqui, alguns tipos de materiais que eu coloquei aqui para vocês. Nós temos a madeira, o couro, aqui o metal, né? Papel. Então, nós vamos lembrar agora sobre esses materiais. Então, turminha, quando nós consumimos uma mercadoria, né, que ela já vem pronta, um lápis, por exemplo, nós estamos usando um produto que foi transformado. Então, para chegar até a nossa casa, ele não veio dessa forma, já pronto. Ele passou por todo um processo para poder chegar a ser esse lápis que nós pegamos e usamos hoje para poder escrever, para poder pintar. Então, essa matéria-prima foi mudada para que pudesse atender a uma determinada finalidade, necessidade. Então, eles tiram a matéria da natureza e transformam essa matéria para atender algo que nós precisamos na nossa vida, na nossa casa. Esse material que é tirado da natureza para fazer as coisas que nós usamos em casa, ele é chamado de matéria-prima. Então, esse material, né, base, é utilizado para produzir uma determinada mercadoria. E essa mercadoria é chamada de matéria-prima. Portanto, a matéria-prima são os materiais retirados da natureza ou produzidos no meio rural, para serem transformados em mercadorias. Então, tira-se da natureza ou do meio rural aquele material base e ele vai passar por um processo de transformação para chegar na nossa casa com a mercadoria que nós conhecemos. A maioria dos produtos ou mercadorias que consumimos veio da transformação de uma ou mais matérias-primas, como eu falei com vocês. A maioria dos produtos que nós consumimos não são daquela forma, eles passaram por um processo, por uma transformação para ficar daquele jeito. E existem vários tipos de matérias-primas de acordo com os setores de onde vem. Então, tem produtos muito diferentes. Aí temos aqui, como exemplos de materiais da natureza, nós temos o de origem vegetal, o de origem animal e o de origem mineral. Vamos relembrar cada um deles? Então vamos lá. O de origem vegetal é aquele extraído das
plantas. Então, sempre que eu falar o de origem vegetal, eu vou estar falando sobre as plantas. Então, que exemplos eu tenho? Eu tenho o látex, que é, ó, que está mostrando para vocês, que é extraído da seringueira, que ele é usado para a produção de borracha. Eu tenho a madeira aqui, ó, do tronco das árvores. Tenho também o açúcar, que é extraído da cana de açúcar. Todos esses exemplos aqui são de origem vegetal, que vem das plantas. Agora nós vamos falar aqui, ó, além da matéria-prima madeira, também é retirada a celulose extraída da polpa da madeira. Então, aqui nos exemplos de origem vegetal, nós temos um exemplo muito importante que é a árvore. Na árvore são aproveitadas muitas coisas. Então, aqui está mostrando, ó, que além de usar a madeira aqui do tronco, que pode confeccionar móveis, várias coisas, também é retirado, ó, a celulose, que é da polpa aqui do tronco da madeira. E sabe o que eles fazem com essa celulose que eles retiram? É feito o papel, o celofane, alguns tipos de colas. Então, a árvore é muito importante e é retirada várias coisas da árvore para chegar produtos que nós temos na nossa casa. Agora nós vamos falar sobre exemplos de materiais da natureza de origem animal. Então, o de origem animal é bem tranquilo de guardar também, não é? Porque vem dos animais. E nós temos como exemplos o couro, a lã, que vem lá das ovelhas, né? A seda, a carne, o leite, o mel. Então, são todos, ó, de origem animal. Então, são usados, né, por empresas e são transformados em outras coisas, igual, por exemplo, a lã. Nós podemos ver a lã nas blusas de frio, não é aquelas blusas bem quentinhas, eles fazem touca, cachecol, mantas, né, cobertores. Aqui no couro, por exemplo, é usado para fazer cinto, fazer bota, bolsa. Então, são todas matérias tiradas da natureza que quando nós compramos vende totalmente diferente, porque foi transformado. E por último, nós temos aqui, ó, os materiais de origem mineral, que são substâncias sólidas, naturais, que foram formadas com a intervenção da natureza ao longo dos anos. Nós temos como exemplo o ferro, o cobre, o gesso, o granito. Então, vocês podem observar aí na casa de vocês, na cozinha ou no banheiro, quem tem aí, ó, essas peças de granito, são peças grandes que são transformadas, ó, e colocadas na nossa casa. Todas vieram da natureza, de pedras que tinham na natureza, que foram mudando naturalmente pela intervenção da natureza mesmo, e ela é retirada e são feitas peças que muitas vezes nós usamos na nossa casa. Então, todos esses aqui são exemplos de materiais de origem mineral. Então, nós falamos sobre os materiais da natureza e agora nós vamos passar para o outro conteúdo que nós aprendemos também, que é a matéria-prima alimentar. Então, nós vamos falar sobre os alimentos agora um pouquinho. E os alimentos, né? Nós vamos falar sobre a classificação deles, das matérias-primas. As matérias-primas podem ser classificadas de acordo com a sua estabilidade. Então, nós vimos que elas vão ser classificadas de acordo com o tempo que elas duram, né? Sem estragar. Então, nós temos, ó, os perecíveis, os semi-perecíveis e os não perecíveis. Então, vamos relembrar, ó. Os perecíveis são aqueles que se alteram rapidamente, a menos que sejam comprometidas ao processo de conservação. Então, os perecíveis vai ser sempre os produtos naturais, por exemplo, o leite, as carnes frescas, as frutas, as hortaliças. Então, eles estragam muito rapidamente. Eles só não vão estragar se nós colocarmos na geladeira, por exemplo, que aí ele vai sofrer um processo de conservação.
mas se não for colocado na geladeira, rapidinho esses produtos se perdem e estragam. Agora vamos para o próximo aqui, ó, que é os semi-perecíveis. Os semi-perecíveis são os que têm sua estabilidade aumentada, em decorrência de técnicas aplicadas no seu processamento. Então, nós temos como exemplos aqui, ó, dos semi-perecíveis, nós temos as carnes defumadas e os queijos curados. Então, eles sofrem um processo, uma técnica para se manter assim, ó, por mais tempo. Esses produtos muitas vezes nem vão à geladeira e não estragam, justamente por isso, por conta dessas técnicas que são feitas neles. Agora nós vamos aqui, ó, para os não perecíveis. Podem ser estocados à temperatura ambiente por um período de tempo prolongado, sem que haja crescimento microbiano suficiente para caracterizar a deteriorização. Então, nós temos como exemplos dos não perecíveis, nós temos os cereais, os grãos, os produtos enlatados. Então, os não perecíveis, turminha, é tudo que é enlatado, que é grão, que você pode lembrar aí, arroz, feijão, as latas de milho, de ervilha, todas, né, conservas, são não perecíveis. Então, você pode deixar por um longo tempo lá guardado dentro do armário, que ele não vai estragar, não vai dar nenhum bicho, porque ele foi tratado. Então, ele consegue ter um período prolongado de conservação sem estragar. Então, tranquilo até aí? É bem tranquilo sobre os perecíveis, semi-perecíveis e não perecíveis. Terminamos de falar aqui sobre as matérias alimentares e agora nós vamos entrar no nosso conteúdo sobre meio ambiente, que foi o último conteúdo que nós vimos aqui nas aulas. Então, o que é o meio ambiente? Vocês lembram? O meio ambiente é composto por toda a vegetação, então animais, micro-organismos, pessoas, solo, rocha, atmosfera, recursos naturais como a água e o ar. Então, quando você te perguntar sobre meio ambiente, o que é, você vai falar que é tudo o que está à nossa volta que compõe o meio ambiente. Não é apenas a natureza como nós achamos, é tudo o que está à nossa volta. E o meio ambiente, ele é composto por 4 esferas diferentes. Então, são 4 esferas, que são essas aqui, ó. A atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera. Então, vamos passar por cada uma delas aqui para a gente relembrar. Então, a atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta. Então, vai ser toda essa camada aqui que envolve o nosso planeta, né? O nosso ar. A litosfera é a camada mais externa do planeta, tem a ver, ó, com as rochas. Então, ó, ela envolve o nosso planeta. Então, é a camada externa, a litosfera. Agora, a hidrosfera inclui todas as águas do planeta. Então, quando nós pensarmos nos rios, nos mares, oceanos, todas as águas do planeta é chamado de hidrosfera. A biosfera é a camada referente à vida e engloba todas as formas de vida que existem na Terra. Então, na biosfera, nós vamos falar sobre os seres vivos, os animais, as pessoas. Então, é a camada referente à vida, a todas as formas de vida da Terra. Então, nós vemos cada uma delas aí. E aqui tem aquele exemplo, ó, que eu dei na aula para vocês, para ficar bem claro sobre cada uma delas. Então, aqui, ó, a atmosfera é o nosso ar. A biosfera é relacionada à vida, né? A toda a vida que há na Terra. A litosfera é o nosso solo. E a hidrosfera é a parte das águas. Então, tá bem tranquilo aqui para vocês relembrarem.
Então, aqui, ó, a atmosfera é o ar, biosfera é a vida, a litosfera é o solo e a hidrosfera são as águas. Nós terminamos aqui esse conteúdo e agora nós vamos falar sobre o lixo. Então, vamos ver aqui, ó, a respeito do lixo. O que é poluição? Vocês se lembram o que é poluição? A poluição é a degradação do meio ambiente, provocada pela ação do homem. A ação do homem direta ou indiretamente no ambiente, provocando um efeito negativo no seu equilíbrio. Então, a poluição vai ser causada pelo homem. Ele pode fazer, propositalmente, por querer ou às vezes sem querer. Ele tem uma ação que acaba trazendo um efeito negativo e causando o desequilíbrio do nosso planeta, do nosso ambiente. Então, a poluição é justamente isso. Olha aqui essa imagem aqui, ó, do nosso planeta pedindo socorro. Então, olha aqui alguns efeitos da poluição do ser humano. Por exemplo, a queimada, Jogar fogo nas matas é uma forma de poluir e degradar o nosso meio ambiente. Soltar os gases, às vezes quando nós estamos andando de carro, ou ônibus, e solta esses gases aqui, ó, pelo ar. Não é uma coisa que nós queremos fazer, por isso que é indiretamente, mas que acaba prejudicando o nosso meio ambiente. A fumaça soltada pelas fábricas também, que polui muito o nosso planeta. Então, são várias coisas que nós fazemos, muitas vezes até mesmo sem querer, mas que acabam, prejudicando o ambiente em que nós vivemos. Então, nós falamos sobre o que é poluição. Agora, sobre o que é lixo. O lixo é tudo aquilo que já não tem utilidade e é jogado fora. Mas eu não falei com vocês que muitas vezes essa definição do lixo não é bem uma verdade? Porque muitas coisas que são jogadas no lixo são coisas boas que nos servem sim. Então não são coisas que não têm utilidade. Mas na definição eles falam que é dessa forma, que não tem utilidade e é jogado fora. Muitos dos resíduos que vão para o lixo podem ser reutilizados através de um processo chamado reciclagem. Então, a reciclagem vai dar um novo destino a essas coisas que foram jogadas fora. Então, quando nós jogamos o lixo fora, nós temos a opção da coleta seletiva, que é um processo que consiste na separação e recolhimento dos resíduos descartados por empresas, por pessoas. Esse é o primeiro passo para a reciclagem, turminha. Então, a coleta seletiva vai o quê? Separar os materiais que estão no lixo. Então, vai separar o plástico, o vidro, os alimentos. Então, ele vai separar tudo para poder trabalhar com cada um desses materiais, igual aparece aqui na imagem. Cada lixeira é para um tipo de material diferente, como nós já vimos em outras aulas sobre os materiais e sobre as lixeiras da coleta seletiva. Aí, terminando aqui de falar sobre a coleta, nós vamos falar sobre os 5 R's da reciclagem. Então, os 5 R's são para quê? Eles são uma medida criada para que as pessoas diminuam a produção de lixo. Então, é uma forma de incentivar a população a poluir menos o meio ambiente através de um consumo mais consciente. Então, os 5 R's vêm nos ajudar aí, vêm incentivar para nós produzirmos menos lixo, Pensar em outras formas de reaproveitar, de economizar, de gastar menos. Então, é para isso que servem os 5 R's, lembrando que tem outros, até 8 R's já apareceu, mas nós vamos falar só sobre 5, que são os mais importantes. Então, vamos falar sobre cada um para relembrar? Então, o reduzir é o ato de diminuir lixo. Então, eu vou produzir menos lixo. O reutilizar é dar uma nova utilidade para algo que era considerado lixo. Exemplos de reutilizar
Quando eu uso uma caixa de sapato para guardar alguma coisa e não jogo fora. Quando eu pego, por exemplo, potes de sorvete ou latas e reutilizo na minha casa, faço vasinho de plantas, guardo as coisas. Então, eu estou reutilizando uma coisa que era para ir para o lixo. Agora, o reciclar é transformar os materiais que não têm mais utilidade, que são lixo, em um produto igual ou matéria-prima para a construção de coisas novas. Então, na reciclagem, eu posso tanto fazer o mesmo produto que era, como eu posso desenvolver só a matéria-prima, que aí vai construir outras coisas totalmente diferentes. Nós temos esses dois aqui também, que eu dei depois para vocês, que eles vieram depois, antes eram 3 R's, aí eles acrescentaram mais 2, não foi? E esses dois aqui são muito importantes, principalmente esse aqui, ó, o repensar, que ele deveria ser o primeiro aqui na minha opinião. O repensar é rever nossas atitudes, se estamos cuidando do meio ambiente ou não. Então, para eu fazer as outras coisas, né, os outros R's que nós temos, eu primeiramente preciso repensar as minhas atitudes. O que eu posso fazer para melhorar? De que forma eu estou contribuindo para cuidar do meio ambiente? E por último, vem o recusar. Ó, sempre lembra da mãozinha assim, ó, quando você recusa. Devemos pensar em comprar só aquilo que necessitamos e recusar o consumismo. Então, o recusar vai falar de comprar só aquilo que nós precisamos e não ficar comprando coisas desnecessárias que não tem, às vezes, realmente necessidade. Bom, terminamos de ver aqui os 5 R's e agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Então, façam, que na próxima aula nós vamos corrigir. Então, na número 1, explique com suas palavras o que é matéria-prima. A 2, os materiais de origem vegetal são materiais extraídos de onde? Eles são extraídos dos animais, né? Animal, plantas, rochas ou nenhuma das opções está correta. Agora vamos lá, ó. A número 3. Qual das opções abaixo não é exemplo de material de origem vegetal? Então, eu quero aqui não faz parte da origem vegetal. Tem o látex, o couro, a madeira e o açúcar. Número 4. O leite, a carne fresca são exemplos de qual matéria-prima alimentar? Perecíveis, semi-perecíveis, não perecíveis ou todas as opções estão corretas? Vamos lá para 5. Qual o nome das 4 esferas que compõem o meio ambiente? Então, escreva o nome delas. Lá na 6. Qual o nome da esfera que inclui todas as águas do planeta? É a biosfera, a litosfera, a hidrosfera ou a atmosfera? 7. A atmosfera representa qual camada do planeta? Representa o ar, a terra, a água ou os seres vivos? Agora a 8. Escreva com suas palavras o que é poluição. 9. Sobre a coleta seletiva, complete as lacunas. É um processo que consiste então escreva aqui, então tem mais uma palavrinha aqui, dos resíduos descartados por empresas e pessoas. A 10. Quais são os 5 R's da reciclagem? Então, escreva o nome deles. A 11. A imagem abaixo representa qual dos 5 R's? Reduzir, reciclar, repensar ou recusar? Então, observa aqui, ó, a menininha e marca qual é a opção correta. Agora, a número 12. Qual dos 5 R's é aquele que dá uma nova utilidade
para algo que era considerado lixo. É o reduzir, o reutilizar, o repensar ou o recusar? Bom, turminha, vai ficar essas questões para vocês fazerem. São 12. Então, faça tudo que está aqui, né, nas atividades e no conteúdo. É o que vai cair na prova de vocês. Então, estudem bastante, tá bem tranquilo. Na próxima aula, nós vamos fazer a correção. Então, ó, bons estudos para vocês, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.